As obras de ampliação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e do Campo Oficial de Treinamento do Coroado foram interditadas na capital amazonense. O Ministério Público do Trabalho realizou uma reunião para abordar esses assuntos. Em uma vistoria realizada pelo Ministério Público do Trabalho no Aeroporto Internacional, foram encontradas algumas irregularidades, entre elas problemas nas amarrações de cabos de aço, canteiro de obras sem equipamentos de segurança, além de problemas com fiações elétricas. Em relação a uma série de autos de infrações já lavrados contra o canteiro de obras pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foi feito o pedido de interdição de trabalho em altura para que a empresa regularize a situação dos andaimes, em especial, para que os trabalhadores consigam desempenhar suas atividades em segurança. Já no campo de treinamento do Coroado, a situação foi parecida. O local também apresentava diversas irregularidades, entre elas a falta de medida de segurança referentes à proteção contra quedas de alturas, andaimes e plataformas. E a partir de agora, ela não vai poder mais, o CT do Coroado, que está sendo de responsabilidade da empresa JNAS, não vai poder movimentar guindaste, não vai poder utilizar equipamentos que seja necessária a utilização de energia elétrica, como também realizar qualquer tipo de trabalho à altura até que seja comprovada, né, a adequação desses setores. Esses assuntos foram expostos em coletiva à imprensa nesta segunda-feira. Medidas para coibir estas ações vão ser colocadas em prática nos próximos dias. As obras podem ser liberadas após a apresentação de um documento que comprove que foram cumpridas todas as recomendações. Caso haja o descumprimento de alguma dessas regras, a multa para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é de 50 mil e para o campo de treinamento do Coroado de 30 mil reais. Roraima apresenta diminuição no número de casos de dengue. A redução foi de mais de 52%. Quintais limpos, lixos embalados corretamente ajudaram a trazer uma boa notícia para o estado de Roraima, depois de se tornar uma região com grande foco da dengue no país. E devido às ações preventivas e o trabalho conjunto nos últimos anos envolvendo a sociedade, que foi possível chegar ao índice menor da doença. São ações em conjunto, né? O Ministério que faz o financiamento para as ações de controle, né? O Estado capacita técnicos de todos os níveis, médico, enfermeiro, agente de saúde, e o município faz as ações de controle. Aliado a isso, a própria população, que é o principal agente do controle da dengue. Nos comparativos dos 2 últimos anos, Roraima apresentou uma diminuição favorável. Roraima apresentou uma redução de 52,33% no número de notificações de casos de dengue. Em 2012, a situação foi crítica. Foram 4.577 notificações da doença e 1.902 confirmações. Já em 2013, houve uma melhora. Foram 2.186 notificações da doença e apenas 936 confirmações. Mesmo com o percentual apresentado sendo positivo, as ações de combate à doença continuam. A intenção é diminuir ainda mais o número de casos da dengue em todo o estado. Quando completar o ciclo de 60 dias, os agentes de saúde, tanto da estratégia de saúde da família quanto das endemias, eles vêm com um olhar mais técnico, mais clínico, para tentar eliminar aqueles criadouros que a população não conseguiu. Então, isso junto é que está fazendo com que haja essa redução. Essa diminuição, isso não quer dizer que a gente deva ficar tranquilo, né? Porque dengue, de uma hora para outra, ela causa bastante dano à população e congestiona o serviço de saúde. O ano que apresentou um grau elevado no número de casos no estado foi em 2010, onde ocorreu o registro de 6 mortes por dengue. Moradores do bairro Castanheira, em Porto Velho, reclamam das alagações que, além de prejudicar o direito de ir e vir da população, causam outro problema: a proliferação dos caramujos africanos. Como na maioria dos bairros de Porto Velho, o problema da alagação faz parte também da realidade dos moradores do bairro Castanheira. Na época de chuva, a situação fica ainda pior. Os moradores dizem que é difícil sair de casa. Que o diga seu Joaquim. Ele mora há mais de 8 anos no bairro e todos os anos a casa dele fica cercada de água. Ele diz que está cansado de pedir providências ao poder público. Esse bairro aqui já tem cerca de 28 a 30 anos. E esse bairro, como vocês estão vendo, essas ruas são muito alagadas.
E então isso impede as pessoas de transitarem. Na Rua Bananeira, além do problema do alagamento, os moradores enfrentam outra preocupação: a presença indesejada de caramujos africanos. E eles estão por toda parte. Nem no quintal de casa os moradores têm sossego. Na época de chuva, bastante, muito mais, né? Só na minha casa não, aqui na rua, aliás, tem muito caramujo. As crianças não podem brincar, porque é arriscado. Você viu um exemplo aí eu mostrando que o tanto que tem. Nas minhas plantas eu planto, mas não posso usar, porque eu tenho medo de usar e me dá fazer mal para mim, para meus filhos, para meus netos. A preocupação maior é com as crianças, já que o caramujo pode transmitir doenças. Para tentar combater o problema, eles recorrem ao sal de cozinha. Quando eles aparecem aquele monte pequenininho, eles dão cria. E se envolve muito rápido, então não sei nem como combater. O que eu evito é jogando um pouco de sal para diminuir mais um pouco. A produção de grãos no estado do Amazonas ainda é baixa. Por isso, estão sendo discutidas políticas públicas para estimular a produção local nas várzeas. Veja como isso está sendo tratado no quadro Articulistas do Amazonsat. Olá, gente! Hoje vamos falar sobre agricultura. Lamentavelmente, ainda não avançamos na produção de grãos no estado do Amazonas. A posição nacional que ocupávamos com o milho deixa evidente a grande dependência e fragilidade que temos no acesso a essa importantíssima commodity. Recentemente, com o estoque público baixo, houve a suspensão dos leilões que prejudicou sobremaneira os médios e grandes criadores de aves do estado. O governo federal está retomando os leilões, mas internamente nada vem sendo feito para diminuir essa dependência de outros estados, mesmo ciente de que a Embrapa e o IDAM já possuem tecnologias para o cultivo de milho nas várzeas. Diante de recente suspensão dos leilões públicos, torna-se imprescindível que o governo estadual crie uma política de estímulo à produção local nas várzeas, permitindo aos pequenos agricultores produzirem milho. Cabe destacar que o milho é a principal fonte das rações para as diversas cadeias produtivas, como piscicultura, avicultura, suinocultura, entre outras. E sabemos que cerca de 70% do custo da produção dessas cadeias produtivas é justamente com a ração. Os números apresentados informam que o Pará produz quase 20 vezes mais que o Amazonas, o Acre 4 vezes mais, e produzimos menos que os estados de Tocantins e Rondônia. Nossa safra em 2013 foi de 30 mil toneladas, e é bom lembrar que o estado do Amazonas possui a maior área territorial do país e, mesmo assim, perdemos para os estados menores do Norte e Nordeste. Esperamos que tenhamos políticas públicas de desenvolvimento sustentável para a produção de grãos nas nossas várzeas. Vamos acreditar nisso. É isso, gente. Lembrando sempre que gente que coopera cresce e é mais feliz. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Veja a seguir: no Amazonas, Detran e IPEM realizam campanha Volta às Aulas 2014. Nós voltamos já já.